vivo no Mesa Redonda. A gente saiu do estádio depois da meia-noite, ainda tinha muita coisa para fazer, enfim, não consegui gravar o vídeo, estava ali imerso nas tarefas da Gazeta, mas é óbvio que eu não vou deixar aqui de bater um papo, a gente precisa conversar sobre esse Corinthians 1, Flamengo 2. Estatisticamente péssimo, 7º jogo seguido do Corinthians no Brasileirão, sem vitória na Neoquímica Arena, isso é gravíssimo, assim, é um absurdo, independentemente de jogar bem um jogo, mal um jogo, outro jogo, a arbitragem ter atrapalhado aqui ou acolá. Passar 7 jogos seguidos sem vencer dentro de casa é realmente muito ruim. E ele foge a uma situação atípica ou outra. Há um problema. E tem mais. No Corinthians, algumas marcas ruins, né? Foi o 16º jogo com o Flamengo na Neoquímica Arena. E o Flamengo agora tem mais vitórias que o Corinthians. 6 vitórias contra 5 vitórias do Corinthians, além de 5 empates. Isso é muito ruim. Para mim, você nunca pode ter menos vitórias do que qualquer adversário dentro da sua casa. Mas isso reflete o momento das duas equipes. A Neoquímica Arena, no momento que ela foi construída e inaugurada, ela pega ali um final de boa fase do Corinthians, depois o Corinthians engrena nessa fase tenebrosa, que já não dá nem mais para chamar de fase, né? Já são muitos anos nessa draga, enquanto o Flamengo se reestruturou justamente nesse período e goza aí desse bom momento de maneira tranquila. Isso fica refletido na escalação, né? O Corinthians sem André Ramalho, sem Carrilho, sem Garro, sem Memphis Depay, só que olha isso, Dorival Júnior coloca Kaká no lugar de João Pedro, Anrileri no lugar de Martins, Rian no lugar de Maicon, Vitinho no lugar de Breno Bidon e Thales Magno no lugar de Guinegão. A gente já vai falar dessas escolhas, mas do outro lado, o Flamengo, que nem colocou o Pedro em campo, por opção, colocou no segundo tempo Danilo no lugar de Léo Pereira, Jorginho no lugar de De La Cruz, Alexandro no lugar do Vinha, Luiz Araújo no lugar do Samuel Lino e o Plata no lugar do Bruno Henrique. Dito isso, era óbvio e evidente que o Corinthians sofreria no segundo tempo. Tem muita gente atrelando isso a um certo desgaste físico. O Corinthians terminou o jogo muito cansado e tudo mais. É complicado jogar contra esse time do Flamengo, principalmente quando você precisa correr atrás do resultado e fazer isso já no final do jogo. Isso é complicado. E o que mais faz o jogador demonstrar cansaço é o excesso de esforço indevido ou desnecessário. Muitas vezes você vê o time extenuado em campo e o problema não é físico, o problema é estrutural, o problema é de organização. Tá todo mundo correndo demais. Se você está correndo demais, está correndo errado. Porque se você correr organizado, você sustenta uma partida dessa. Percebe como o Corinthians, no primeiro tempo, correu absurdamente, mas teve muito mais o controle do jogo, teve muito mais posse de bola. E, mas tudo bem, é o primeiro tempo. Não é bem assim. Porque mesmo no primeiro tempo, você poderia, por exemplo, alegar que alguns jogadores do Flamengo não estavam fisicamente bem por causa do jogo na Libertadores, já que eles estavam errando em demasia, correndo absurdamente. Era uma questão de organização e de domínio e de controle de jogo. O Corinthians perde essa organização, perde o domínio e controle de jogo e termina o jogo com uma equipe completamente desentrosada. Desentrosada que eu digo não que ela não está preparada para jogar, mas uma equipe que não está acostumada a jogar junto, aqueles 11. Então o time vai meio que se acertando. Enquanto o outro lado, o Flamengo começa a colocar a cavalaria e não colocou o Pedro para jogar. Todo mundo sabe do problema de elenco do Corinthians e dos desfalques que o Corinthians teria para o jogo. Importantes desfalques, né? O Garro é titular, o Carrilho é titular, o Memphis é titular, o André Ramalho é titular. Enfim, todo mundo de fora. Do outro lado, a gente já imaginava que o segundo tempo seria complicado, porque já se imaginava que o Felipe Luiz faria isso. Ou colocar todo mundo para jogar no segundo tempo, pelo menos boa parte. Ele ainda morreu com uma substituição. E o poderio do banco de reservas do Flamengo é um absurdo. É um absurdo, tem nem comparação com o Corinthians nesse momento. Então, naturalmente, seria um segundo tempo complicado para o Corinthians. Então, não há surpresa no que aconteceu no segundo tempo. Não atrelo isso a desgaste físico ou qualquer coisa do tipo. Já era esperado, já dava para imaginar que isso ia acontecer. O que o Corinthians precisava fazer? O óbvio. Você precisa ser fatal, você precisa ser letal quando você tem um domínio contra uma equipe como essa. Eu não lembro, nos últimos anos, em qual jogo o Corinthians teve tanta oportunidade de gol contra o Flamengo. Nos últimos anos, diante dessa disparidade de elencos, o Corinthians tem sofrido contra o Flamengo com frequência. O Corinthians não ganha do Flamengo nos últimos 4 jogos. Desses 4 jogos, só marcou esse gol do Yuri Alberto de ontem. Nos outros 3, nem gol marcou. E vinha de uma goleada. Na Arena, como eu disse, eles já têm mais vitórias que o Corinthians. Tudo isso reflete o momento dos dois clubes, das instituições. E nesses últimos anos, devido a essa disparidade das instituições, basicamente por causa de gestão,
gestão, você percebe a dificuldade do Corinthians nos jogos. O Corinthians tem dificuldade de criar, de dominar um jogo contra o Flamengo. Eu não lembro, eu acho que nos últimos anos foi o jogo com maior domínio do Corinthians contra o Flamengo. O primeiro tempo do Corinthians é um primeiro tempo de aula. O Dorival Júnior, sem bola, faz uma linha de 5 com o Ranieri, mais ao lado esquerdo, o Gustavo Henrique ao meio e o Tchoca à direita, linha de 3, sem bola, recuava Mateuzinho e Matheus Bidu. O Corinthians se tornava um time firme, fazia a linha de 3 com Bidu mais à direita, Maicon no meio, Martins mais à esquerda para povoar aquela linha da frente do meio de campo. Ali na frente, o Guinegão e o Yuri Alberto, que são atacantes que ajudam demais na marcação. Quando o Corinthians tinha a bola, o Ranieri ficava, fazia a linha de 3, você liberava Bidu e Mateuzinho, o Bidon flutuava da meia direita para o centro para armar esse jogo, enquanto o Maicon e Martins tentavam dar sustentação e a movimentação de Yuri e Guinegão. Quando você percebia, você estava lá na frente, no campo de ataque do Corinthians, com um time completo no campo de ataque, e o Corinthians soube usar muito bem tanto a marcação alta para tirar a saída e a transição do Flamengo. O Flamengo não retinha a bola, o Corinthians perdia e tomava, assim ele se impôs no campo do Flamengo. Além disso, soube aproveitar, para mim, um erro da defesa do Flamengo e de estratégia do Felipe Luiz, que é jogar em linha alta. Foram várias bolas enfiadas por baixo, a maioria, que deixaram principalmente o Yuri Alberto em claras condições de finalizar na cara do gol. Então o Corinthians soube entender o jogo do Flamengo, aproveitou isso da melhor maneira na estratégia de jogo, jogou muito bem, e mesmo com o Flamengo poupando um ou outro jogador, nós estamos falando aqui de Carrascal, de Arrascaeta, de De La Cruz, enfim, de Samuel Lino, de Bruno Henrique, era um grande time do Flamengo e o Corinthians conseguiu se impor. Foi um grande jogo, uma grande atuação do time do Corinthians, um time muito bem treinado pelo Dorival Júnior, que sem Carrilho, sem Memphis Depay, sem Garro, conseguiu fazer o Corinthians, improvisando até o Bidon quase que de meia ali. Eu não acho que ele é meia, acho que ele tem que jogar sempre de frente pro gol, vindo de trás, carregando, observando o que está acontecendo, nunca de costas, e o Corinthians dessa maneira se impôs contra o Flamengo. Então, esse é o lado positivo. E o lado negativo, você precisa decidir o jogo quando você tem essa chance, porque é muito óbvio, é muito claro, todo mundo sabe que o Flamengo pode sofrer o que for, mas se tiver 0-0, em um lance, eles decidem o jogo. Ontem eles acertaram 2 bolas no alvo, marcaram 2 gols. 2. Foram só 2 chutes no alvo do Flamengo e os 2 entraram. Esse é o Flamengo. Mas não é que é o Flamengo. É assim com qualquer time com o poderio de elenco que ele tem. A qualidade técnica se sobressai. O Flamengo tem jogadores capazes de decidir um jogo numa bola. Isso é o Flamengo, isso é qualquer time quando você tem um elenco deste. O Corinthians, em dado momento na história, foi assim num passado recente. Às vezes podia sofrer o que fosse, se segurava, e quando tinha uma chance ia lá e marcava, porque você tinha qualidade técnica suficiente para decidir numa bola, em um lance. E o Corinthians não conseguiu, muito por causa do Yuri Alberto. O Yuri Alberto perde um gol cara a cara quando ele manda na trave, ele perde o pênalti, depois ele perde a outra que ele poderia ter cavado, não deu o passe pro Guinegão embaixo do gol, do lado esquerdo, quando ele tenta driblar e corre demais, uma outra no carrinho. O Yuri Alberto, numa péssima noite, não conseguiu aproveitar nenhuma das oportunidades. O Corinthians vai para o primeiro tempo, vai para o intervalo com 0-0, e esse foi o grande problema do jogo. Para mim, o Corinthians perde o jogo ao ir para o intervalo no 0-0, porque já era de se esperar que o Corinthians não manteria aquela pressão para cima do Flamengo no segundo tempo, e não por causa de desgaste físico. Claro que você vai perdendo, vai caindo um pouquinho do ritmo, mas a questão é que você ia cair um pouquinho do ritmo, ia olhar para o banco de reservas, não ia ter muita opção à altura, e o Flamengo ia colocar os caras descansados e de qualidade altíssima. Naturalmente, o Corinthians passaria a sofrer. Foi exatamente o que aconteceu. Portanto, na minha visão, o Corinthians perde o jogo por não ter marcado os gols no primeiro tempo, quando teve chance de pelo menos ter ido para o intervalo com 2-0 no placar. Era uma situação completamente diferente, você ia se desgastar menos, você ia poder se proteger, correr menos, sair só na boa, não precisar abafar e marcar de novo lá em cima. Enfim, ia ser uma situação completamente diferente na estratégia de jogo, mas o Corinthians não soube aproveitar. Basicamente, por causa do Yuri Alberto, vem o segundo tempo, acontece tudo isso, o Corinthians se desconfigura, toma um gol, quando ele toma um gol demora um tempo, depois das substituições o jogo volta a se assentar novamente, né? Quando o Flamengo empata, depois das substituições o jogo volta a se acalmar novamente, e aí chegar o segundo gol naquele lance do lateral do Corinthians. Basicamente foi isso, um resultado muito ruim para o Corinthians, o Flamengo dispara na liderança, menos mal que o Corinthians não ajudou o Palmeiras, mas não era possível que tinha alguém pensando nisso naquele momento.
E os lances capitais da partida? Primeiro eu quero falar das substituições. As substituições do Dorival Júnior são compreensíveis quando ele tira um Breno Bidon que estava muito cansado no jogo e coloca um Vitinho, por exemplo. Quando ele tira, por exemplo, o Martinez, também muito cansado, coloca o Ranieri de volante e coloca o Kaká para manter aquela linha com os zagueiros. Tudo isso faz muito sentido. O Anrileri, ele colocou também, na verdade, né? Tudo isso faz muito sentido. O que não faz sentido é tirar o Guinegão. 23 minutos do segundo tempo. O Guinegão não estava cansado. Cansado, ele não estava. Guinegão cumpriu suspensão na última partida, o moleque tem 18 anos de idade, e o que mais me incomoda, o Dorival Júnior disse que precisava fazer alguma coisa, ele poderia fazer alguma coisa sem tirar o Guinegão. Você queria tirar alguém da frente? Tira o Yuri Alberto. Tirasse o Yuri Alberto. Qual o problema de tirar o Yuri Alberto? Ainda mais um jogo como ontem. Qual é o problema de tirar o Yuri Alberto? Ah, você ia expor o cara, ele ia ser vaiado? Meu amigo, e qual é o problema? Nós estamos ali para atender os interesses do Corinthians ou do Yuri Alberto? Então, assim, se a ideia, se o Dorival Júnior entende que ele precisa tirar alguém naquele momento para dar uma nova cara pro time, um novo sangue, não era o Guinegão o cara que tinha que sair. Simples assim. O Guinegão não era. Ou você não tirava nenhum dos dois, ou você tirasse o Yuri Alberto. O Guinegão não tinha que ter saído do jogo. É importante destacar de novo a boa partida do Guinegão. O Guinegão dá o passe pro gol do Yuri Alberto. O Guinegão participa naquela triangulação que sai o lance da trave do pênalti. O Guinegão, ele é efetivo, ele é eficiente o jogo inteiro. Na retenção de bola, na criação de jogada, com assistência para gol, e só não fez um gol porque o Yuri Alberto não rolou para ele uma bola que ele estava embaixo da trave. Poderia ser uma grande partida com gol, assistência e tudo mais do Guinegão. Jogou muito bem o atacante do Corinthians e para mim um erro danado com 23 minutos você tirar esse cara de campo e principalmente para colocar o Thales Magno, que não entregou nada do que o Guinegão não poderia ter feito melhor. Não concordo com essa substituição, foi mal o Dorival nesse momento. No demais, tudo bem, tá tudo certo, as opções que ele tinha realmente eram ruins, ele precisava mexer no time para reestruturar e ele precisava dar gás no time que sentiu o cansaço, até aí tudo bem, era o que ele tinha. Agora, tirar o Guinegão com 23 do segundo tempo, ele ajudou o Flamengo, ele deixou as coisas mais fáceis para o Flamengo e complicou para o Corinthians, porque o Guinegão estava jogando muita bola. Falando em jogar muita bola, para mim, o melhor jogador em campo, Breno Bidon. E aqui eu quero destacar um comentário que eu fiz lá atrás, quando eu falei assim, bom, acabou, então acabou essa pecha de que o Breno Bidon não aguenta jogo grande, o Breno Bidon precisa ganhar massa muscular, o Breno Bidon, ele não aguenta pancada, acabou, né? Lembra que eu falei lá atrás que o Breno Bidon jogou muita bola contra o Palmeiras e tudo mais? E não só isso, outros jogos do Corinthians recentemente. Cara, pra mim é isso, tá muito claro. O Corinthians enfrentou o Flamengo num jogo tenso, difícil, só craque do outro lado, e o Breno Bidon foi o melhor jogador do Corinthians e olha, eu não sei não se ele não foi o melhor jogador em campo. Enquanto esteve em campo, o que jogou o Breno Bidon, o que jogou pra se livrar de marcação dupla em vários momentos, tripla em vários momentos, o que ele deu de passe enfiada pro Yuri Alberto, poderia ter dado assistência se o Yuri Alberto aproveitasse a oportunidade que o Breno Bidon deu para ele. E lances da bola vir, dele tirar na matada de bola já com a direita e enfiar com a esquerda. Joga muita bola. Apareceu atrás para marcar, recompunha aqui na ala direita pelo meio de campo, aparecia flutuando no meio de campo para marcar, tentou finalização da entrada da área, deixou o Yuri Alberto na cara do gol, sofreu pênalti, deu chapéu, cara. Partidaça do Breno Bidon. O moleque é muito bom. Quem não gosta do Breno Bidon, quem acha que o Breno Bidon é fraco, cara, com todo respeito, mas não entende nada de futebol. Não entendi nada de futebol. Se você olha para o jeito que o Breno Bidon domina a bola, já saindo da marcação no domínio, com a perna errada, ele fez isso várias vezes no jogo, de tirar a marcação no domínio com a perna direita, para já aparecer limpo para jogar com a esquerda. A maneira como ele se apresenta, quantas vezes a bola vai nele, ele se apresenta e chama o jogo para ele. E como ele é eficiente nos lances, nas jogadas e normalmente vertical. E hoje, de novo, participou de lances que poderia ter dado gol, pelo menos em duas bolas, ele deixa o Yuri Alberto em condição e brilhou, o moleque joga muita bola ontem,
talvez o melhor em campo, o melhor do Corinthians, sem nenhuma dúvida. Jogou demais o Breno Bidon ontem, enquanto aguentou, depois sentiu o cansaço e faz parte, já estava correndo por 2, por 3, naquele momento que o Flamengo começou a pressionar o Corinthians. E no primeiro tempo foi um cara que foi muito ativo o jogo inteiro, né? Muito bom jogador, o Corinthians tem que cuidar. E você que gosta de criticar o Breno Bidon de graça, precisa repensar, porque o Corinthians certamente vai sofrer muito mais sem o Breno Bidon do que com o Breno Bidon. Imagina ele num grande time, hein? Imagina o Breno Bidon jogando num grande time, com grandes jogadores ao lado. Cara, joga muita bola. Enfim, e é isso, gente. O Corinthians chega a esse resultado, tá na hora da gente falar dos lances capitais do jogo. O lance da lateral, vamos lá. Eu entendo que foi lateral para o Corinthians. Eu falei com o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique estava passando no vestiário, foi bater um papo com os amigos dele, e eu encostei nele ali fora do ar. Falei, Gustavo, rapidinho. Você viu ali o cara do Flamengo, o Plata, ele chuta a bola? A impressão que dá é essa. E ele fala, não, ele fala, eu cheguei travando. O Gustavo Henrique fala pra mim, eu cheguei travando. Você chegou travando, mas você chuta a bola dele? Ele falou, a minha sensação é essa, que eu chuto, ele falou que toca na bola. Esse é um ponto. Então, o Plata não chuta a bola direto para fora. Gustavo Henrique disse para mim que tocou na bola. E o que ele disse para mim é que ele chega travando e que ele chuta a bola no Plata e a bola vai para lá. Eu daria lateral para o Corinthians? Eu daria lateral para o Corinthians. Se o cara pudesse assistir o VAR, eu acho que ele daria lateral para o Corinthians, acho que ele daria lateral para o Corinthians. Mas o lance é difícil, é quase que inconclusivo, vai dar discussão. Você pode olhar por uma câmera aqui, uma câmera assado, ele parece que eles chegam junto na bola. Eu acho que a direção para onde vai a bola determina para mim que seria lateral para o Corinthians, mas o lance é difícil. É difícil. E o Corinthians estava completamente exposto porque ficou lá pedindo um pênalti. Então, assim, erro de marcação, erro de concentração. O lance ali é um erro da arbitragem? A gente pode até considerar um erro da arbitragem, mas não é um erro para crucificar a arbitragem. Não vou crucificar a arbitragem, não vou colocar a derrota na conta da arbitragem, porque é um lance muito rápido, difícil para o cara decidir ali e não é um lance de VAR. Você não pode revisar o lance. A gente mostrou a irritação com exclusividade no Mesa Redonda, a irritação dos jogadores do Corinthians, mas não dá para crucificar o cara por causa daquele lance. Não dá. Simples assim. Não foi por causa disso que o Corinthians perdeu o jogo. Foi por causa do Yuri Alberto. Essa derrota vai na conta 100% do Yuri Alberto. O Yuri Alberto jamais poderia ter batido um pênalti daquele jeito. Vamos lá. Eu sou daqueles que o cara não pode bater o pênalti assim nunca. Ponto. Mas, já que tem cara que decide fazer essa besteira, na minha opinião é uma besteira fazer isso, como disse o Fernando Praz, qual é o ganho técnico que você tem fazendo isso? Que vantagem você tira em cima de um goleiro fazendo isso? Porque se é pra bater no meio, bate no meio forte. Bate firme no meio. Se ele tivesse chegado ali e dado uma chapada na bola no meio, ele teria feito gol. Qual é o ganho técnico? Que vantagem você tem para fazer isso? É só para tirar onda? É só para tentar humilhar? É só para pagar um sapo? Só pode ser. É só para isso. Você não tem nenhum ganho técnico, você não leva nenhuma vantagem fazendo isso na tentativa de marcar um gol. Nenhum. Então, se a sua intenção é enganar o goleiro e jogar no meio enquanto ele pula para o lado, você vai lá e bate firme no meio do gol. A sua chance de marcar o gol é maior. O Yuri Alberto perdeu o pênalti contra o Palmeiras. O Corinthians, se eu não estiver enganado, né, dos últimos 7 pênaltis, só fez 2, algo assim. O Memphis Depay, no jogo que o Corinthians perdeu pro Mirassol, tentou fazer a mesma coisa, também perdeu um pênalti. Assim, também tentando dar uma cavadinha. O Rossi é um dos maiores pegadores de pênalti que nós temos aqui no Brasil, junto com o Hugo e tudo mais. A estatística dele é gigantesca, ele acabou de pegar 2 pênaltis. O Yuri Alberto não marca gol há 4 meses. O jogo estava 0-0. O Corinthians sob pressão depois de perder pro Lanterna, jogando em casa contra um adversário que é melhor que o Corinthians. Cara, teve uma conversa essa semana das organizadas com os jogadores pedindo seriedade. Se tinha um momento que não era para bater assim, era esse. Se tinha alguém que não estava com a confiança no momento ideal para fazer isso, era o Yuri Alberto. É uma coisa tão sem sentido, tão fora de lógica, que é difícil de entender. Não tem cabimento. E ele errou a cavada. A cavada não saiu como ele queria. Ele errou a cavada. Assim, um absurdo, indesculpável, injustificável. Não há nada que justifique o que fez o Yuri Alberto. Nada que justifique. Para mim, a torcida gritar Yuri, ficaram gritando o nome do Yuri Alberto durante o jogo. Para mim, um exagero gigantesco também. Você não precisa vaiar o cara durante o jogo, que senão você não vai colaborar. Concordo. Agora, gritar o nome do cara, discordo completamente também disso. O torcedor tem que ter o mínimo de orgulho também. Não tem cabimento. E aí ele marca o gol, vai pra torcida, chora. Cara, o jogo tava rolando. Deixa pra chorar no final do jogo. Deixa pra chorar se você decidir o jogo, ganhar o jogo, decidir no jogo depois do que você fez, depois daquela besteira. Aí você chora e fala, foi mal, desculpa, mas tá aqui, me redimir. Aí beleza. Mas não, ele foi pra torcida,
tomou um cartão, tá fora do próximo jogo porque estava pendurado. O Dorival vai para a coletiva e diz que o Corinthians não vai ter o Memphis Depay contra o Internacional no próximo jogo. Conclusão, não teremos o Garro, não teremos o Yuri, não teremos o Memphis, além do Carrilho, além do André Ramalho, além de, enfim. Ou seja, o Corinthians não ganhou o jogo, Yuri perdeu aquela enxurrada de gol e ainda está suspenso para a próxima partida. Olha que genialidade, hein? Impressionante, cara. A bola que era para ter dado no Guinegão, depois de perder esses gols, qual era a dificuldade de rolar a bola ali, o Corinthians sair na frente do jogo? Seria até... Bateu a porta aqui. Seria até mais fácil para ele recuperar essa confiança. Então, assim, decisões completamente equivocadas do Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi muito criticado há pouco tempo atrás no Corinthians e eu defendi porque eu via ali uma coisa de fase. Tava numa fase ruim, o time inteiro tava mal. Para mim, ele sempre foi bom jogador. Eu tinha certeza que ele retomaria essa boa fase. Ele é bom jogador, é um cara que se doa pelo time, treina pra caramba e tudo mais. Por isso eu defendi tanto. No dia que ele ganha o troféu Mesa Redonda como melhor atacante, ele vem, me abraça, me agradece, fala assim, obrigado por tudo. Eu dei um abraço nele e falei, cara, você fez por merecer, porque eu defendi quando ele estava mal, sendo esculachado, porque eu sabia que ele daria a volta por cima. Gosto do Yuri Alberto, do ser humano Yuri Alberto, do jogador Yuri Alberto, é bom de bola, vai virar essa chave de novo e tudo mais, mas o que ele fez ontem não tem defesa, é injustificável, não tem desculpa, não tem o que falar, é difícil de compreender, porque além de tudo, eu acho, repito, não faria aquilo nunca, mas se tivesse 3-0, se ele tivesse marcando gol toda hora, se o Corinthians estivesse sobrando na tabela, não era a situação. Naquele contexto, não tem o menor cabimento o Yuri Alberto fazer um negócio daquele. Corinthians ontem não perdeu por causa de um lance difícil para a arbitragem na lateral, não perdeu por causa de cansaço no segundo tempo, não perdeu por causa dos desfalques, não perdeu porque o Flamengo tem um grande time. O Corinthians ontem perdeu por causa da péssima atuação e das péssimas escolhas do Yuri Alberto e ponto final. E ponto final. Perdeu por causa disso. 4, 5 oportunidades claras de gol no primeiro tempo. Ele desperdiçou todas, incluindo um pênalti com uma batida bizonha, bizarra, absurda, histórica, pior que a do Pato. Enfim, não tem cabimento. Aquele gol que ele faz, que é um golaço no segundo tempo, pra mim não muda nada, não redime nada, porque não deu a vitória pro Corinthians e depois de fazer uma besteira daquela, ele tinha que ter garantido a vitória do Corinthians, decidido a vitória do Corinthians. Agora, sabe o que acontece, Yuri? Você pega a pressão toda. O Yuri Alberto sabe melhor do que ninguém o que é jogar sob pressão no Corinthians. Aí ele consegue se livrar dessa pressão, vira artilheiro do Corinthians, boa fase, a torcida abraça ele. O que ele faz? Ele pega essa pressão, pega uma sacola de pressão e joga nas costas. Só que dessa vez é ele mesmo que fez isso com ele mesmo. Ele, ninguém. Ele mesmo decidiu ir lá, pegar uma sacola de pressão e jogar nas costas. Que agora a pressão é todinha sobre ele. Inacreditável, cara. Que coisa absurda que a gente assistiu ontem. E é isso. Vamos ver como é que o Dorival vai montar esse time. O André Ramalho sofreu uma lesão. A informação que eu tenho é que não é nada muito grave e que essa lesão foi causada por causa de um treino que ele fez fora do Corinthians. O Dorival tá pé da vida com isso. Fica essa informação. E é isso, senhores. O que vocês acharam? Bom, se inscreva aqui na Salazar TV, deixa o seu like, compartilha o vídeo, mas coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou se vocês discordam. Tá bom? É isso, é o pós-jogo de Salazar. Se cuida. Salve, torcedor do Corinthians, deixa sua opinião aí sobre o trabalho do Dorival Júnior. A diretoria bancou o treinador aí, pelo menos, né, até os próximos jogos. Deixa sua opinião aí sobre o time do Corinthians. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians.